Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, coloquem-se em pé e vamos cantar o hino de número 96, no nosso querido cantor cristão, hino de número 96. Muita alegria, muito prazer de ver todos os amados e queridos irmãos esse primeiro domingo do novo ano 2022. Já estamos no segundo dia do ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Muito prazer de ver irmãos que estavam viajando, já estão voltando. Sejam todos muito bem-vindos para louvarmos ao Senhor neste culto memorial. Cantemos o hino de número 96 no Cantor Cristão. Vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Louvamos-te, Senhor Deus amado, pelo privilégio sagrado que temos de, no começo da nova semana, ainda no começo de um novo ano, nos reunirmos novamente com muita alegria, Senhor, com profunda gratidão por tudo que o Senhor fez por nós no ano passado, por tudo que o Senhor já está fazendo por nós neste ano. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos mandou o ar para respirarmos. O Senhor nos concede o alimento todos os dias. O Senhor nos concede o privilégio de vivermos em família, que é uma bênção do Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela tua igreja, que é outra bênção do Senhor para todos nós. Muito obrigado pelos irmãos amados, queridos, preciosos, valorosos, que vieram ao culto nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela seriedade, pelo compromisso. Como vivemos dias bem difíceis sobre a face da terra, e a tua palavra já nos adverte que esses dias chegariam, onde as pessoas seriam amantes de si mesmas, e é esse o tempo que estamos vivendo. Pessoas acomodadas, pessoas sem compromisso, pessoas, ó Deus, que estão vivendo uma vida voltada somente para si, para o seu bem-estar pessoal. Não se quebrantam, não se humilham, não tomam a cruz, não seguem ao Senhor. Ajuda, Senhor, para que a tua igreja aqui permaneça fiel. Todos nós, ó Deus, sendo muito reconhecidos por tudo que o Senhor fez, muito agradecidos por tudo que o Senhor fez e está fazendo,
e sermos totalmente devotos ao Senhor, nos achegarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com amor, com fidelidade, com devoção. Muitas vezes os idólatras são mais fiéis aos seus ídolos pagãos, inúteis, que não podem ouvir, que não podem ver, que não podem falar, que não podem ajudar. E às vezes o exemplo deles fala mais alto do que os dos verdadeiros cristãos. Nós devemos ser muito mais devotos ao Senhor do que os pagãos, os idólatras são aos seus ídolos inúteis. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos com seriedade a vida espiritual. Estamos começando o novo ano, que possamos ter em nossos corações o propósito de servirmos ao Senhor com fidelidade. E tudo que fizermos para o Senhor reverte em bênçãos para nós. O Senhor é autossuficiente, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor não precisa da adoração de nós míseros pecadores, mas o Senhor aceita, e tudo que fazemos para o Senhor reverte em bênçãos pessoais, em bênção no casamento, em bênção na família, em bênção na igreja, em bênção na sociedade. E podemos ver que o cristianismo no Brasil é um cristianismo falso, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando um povo se volta para Ti, quando as pessoas buscam ao Senhor com fidelidade, o Senhor abençoa, a Tua mão faz prosperar em todos os sentidos. E o que vemos no Brasil, a Tua mão está contra o Brasil, Senhor, porque vemos ou seca demais, estiagem, até na nossa região, que no passado não sofria isso, quando havia um grupo menor de cristãos, mas eram sinceros. Hoje tem igreja por tudo que é esquina, tem pregação para todo tipo de gosto, e vemos ou inundações extremas de um lado e seca de outro. Onde havia seca no passado, agora inundação. Onde havia fartura de água, hoje tem seca. A Tua mão está contra o Brasil, porque os brasileiros estão vivendo um cristianismo falso, Senhor. Um cristianismo confortável, um cristianismo aguado, um arremedo de cristianismo. Então desperta, Senhor. Abençoe para que possamos viver a verdade do Evangelho, tomando cada dia a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos e seguindo após o nosso mestre. Muito obrigado também pelos nossos irmãos que, apesar da distância, assistem os cultos todos os domingos. Irmãos no Rio Grande do Sul, irmãos em Santa Catarina, irmãos no Paraná, irmãos em São Paulo, irmãos em Mato Grosso, irmãos no Nordeste, irmãos na Bolívia, em outras partes também. Louvamos, Senhor Deus, por todas estas vidas, e assim como nós estamos sendo enriquecidos e abençoados pelo Senhor aqui, oramos por todos eles, ó Pai. Que o Senhor estenda a Tua poderosa mão e fortaleça todos os nossos queridos e preciosos irmãos. Pelos irmãos da igreja que estão viajando, oramos por todos eles, alguns a trabalho, outros em descanso. Pedimos por todos os irmãos que o Senhor sustente, os guarde, abençoe, e aqueles que ainda vão viajar no merecido descanso das férias, que o Senhor guarde, abençoe, proteja, e todos estejam firmados no Senhor, e quando retornarem, juntos estejamos aqui na Tua igreja, Te louvando e Te servindo de todo o nosso coração. Pedimos a Tua bênção para cada participação especial, pedimos a Tua bênção também para a Tua palavra que vamos ouvir, porque sem ela nós não podemos viver. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em meu coração, trabalhe em nossos corações, para ouvirmos, para praticarmos e para vivermos para a glória do Teu santo e bendito nome. Perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe as nossas falhas, perdoe a nossa insignificância, a nossa pequenez diante do Senhor, que é tão grande, tão poderoso. Muito obrigado, porque mesmo o Senhor sendo tão grandioso, o Senhor atenta para nós, tão insignificantes como somos. Te louvamos então pelas Tuas bênçãos e pela Tua santíssima presença em nosso meio. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Para a nossa edificação, trouxe hoje o clássico poema do nosso querido poeta Gioia Júnior. Nada era dele. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua. Essa cruz era minha. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história preciosa,
conta do cálice amargo, ele sofreu maldição, conta do triste sepulcro, conta da ressurreição, ó grande amor indizível, graça e favor divino,
amados irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Leremos o versículo 26. Mateus, capítulo 26, o versículo 26. 4 coisas partidas que a Bíblia nos relata. Hoje veremos então o relato dessas 4 coisas partidas e vamos ler agora na palavra do nosso Deus em Mateus capítulo 26, o versículo 26, que diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Temos aqui já o primeiro relato que nós vamos estudar logo mais. Nós vamos deixar essa parte por último. Mas em primeiro lugar, vamos ver que na palavra do Senhor, já no início da Bíblia, nós encontramos o relato de cântaros partidos. O povo de Israel estava cercado pelos inimigos, os midianitas em multidão. Diz a Bíblia que só os camelos dos midianitas eram como se fosse a areia que está no mar. Isso está lá em Juízes. Os inimigos estavam oprimindo o povo de Israel. E o povo de Israel clamando ao Senhor. Deus então chama Jerubaal, ou conhecido como Gideão, e ele então toca a trombeta e 32 mil soldados aparecem para lutar contra os midianitas e contra os outros inimigos. 32 mil já era um número pequeno, diante da multidão dos inimigos. Porém, o Senhor Deus falou para Gideão: Gideão, é muito povo que está com você. Fala a quem for medroso e covarde que volte embora para a sua casa. Gideão então proclamou: quem for medroso e covarde, volte para a sua casa. Dos 32 mil, que já era um número pequeno frente aos inimigos, aos midianitas e aos demais que estavam mancomunados com eles, dos 32 mil, 22 mil voltaram embora para casa. Ficaram apenas 10 mil. E o que são 10 mil para lutar contra uma multidão sem número que estava ali reunida para guerrear contra Israel? Porém, para Deus, era um número muito grande já 10 mil. Deus então falou para Gideão: Gideão, pegue esses 10 mil e leve-os às fontes das águas. E ali você manda que tomem água. E aqueles que não largarem a espada e a lança, esses você separa. E esses você vai usar para guerra. Dos 10 mil, 9.700 tiraram a espada, tiraram a lança da mão e foram levar com a mão a água boa. Sobraram apenas 300 que não largaram a espada e que não largaram a lança. Deus então falou: Gideão, com esses 300 você vai guerrear. E se você duvida que você vai vencer, que eu darei a vitória para você, desça até o arraial dos midianitas. Desça e escute o que eles vão falar. Gideão então de madrugada dirigiu-se até o arraial dos midianitas e lá no final do arraial estavam 2 soldados midianitas conversando, e Gideão ouviu o que eles falavam. Eles falavam: eu tive um sonho, eu vi um pão de cevada rolando e dando em cima do arraial dos midianitas e destruiu o arraial dos midianitas. E o outro que ouviu o sonho falou: isso nada mais é do que Gideão. O pão de cevada representa Gideão. Quando Gideão ouviu essa palavra, se encheu de ânimo, de vigor, voltou para o seu acampamento com seus 300. Falou para eles: peguem a espada, vocês que não largaram a espada nem para tomar água. Você, irmão, que não larga a espada por momento algum neste ano e que no final de 2022 vai receber o seu certificado de batismo, porque não largou a espada, não a trocou por atrativos mundanos que estão por aí, você será útil para a guerra, para a santa guerra que estamos lutando. Você que não larga a sua lança, que não deixa a sua mão vazia, mas está sempre em oração, você é útil para a batalha.
Gideão voltou para o seu acampamento só com 300 contra uma multidão sem fim. Gideão falou: a espada na mão e na outra mão o cântaro com luz dentro. Na outra mão o cântaro com a luz dentro. Mas não falem nada, mas não façam nada, apenas o cântaro com a luz dentro e a espada. E quando eu gritar por Deus e por Gideão, vocês partam o cântaro. É a primeira coisa, a partida que nós lemos. E todos nós que lemos a Bíblia o ano passado, e todos os irmãos que conhecem a palavra de Deus, sabem o que aconteceu. Os midianitas estavam dormindo, e os 300 e Gideão estavam ao redor. Ele dividiu em 3 companhias, uma companhia de 100, outra companhia de 100, outra companhia de 100. E quando as pessoas estão dormindo, não percebem nada, não sentem nada, e quando acordam ficam confusas. As pessoas quando acordam não sabem o que está acontecendo, como Pedro quando dormiu, quando João quando dormiu, e quando André quando dormiram, quando deveriam estar acordados. Quando acordaram e vinham o inimigo, eles é que ficaram confusos. E são os servos de Deus que ficam confusos quando estão adormecidos. Mas quem deve ficar confundido é o inimigo, não o servo de Deus. Pedro, Tiago e João dormiram na hora errada, acordaram assustados, entraram com a arma errada, com a motivação errada e na guerra errada. E isso acontece com cada um de nós quando estamos como cristãos e servos de Deus adormecidos. Quem deve estar dormindo é o mundo, o cristão deve estar acordado. Mas o Senhor Jesus alertou que muitos vão estar adormecidos, por isso estão confusos, por isso estão com medo, por isso não vão nem para a igreja de medo. Porque estão adormecidos e descuidados. O cristão deve estar trabalhando, deve estar vigilante, não larga a espada por nada, nem para tomar água, não larga a lança por nada, não deixa de orar por um momento. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Os midianitas estavam dormindo, e sempre que o mundo estiver dormindo e os cristãos estiverem acordados, o evangelho avança e os inimigos saem derrotados. Mas a situação inversa é verdadeira também. Sempre que os cristãos estiverem adormecidos e os inimigos trabalhando, o mundo avança e a igreja fica confusa, como estamos vendo nos dias atuais. Gideão gritou por Deus e por Gideão, e eles partiram o cântaro, e a luz brilhou. E a luz brilhou, e quando os midianitas adormecidos acordaram, não sabiam o que estava acontecendo, e viram uma companhia de 100, outra companhia de 100, outra companhia de 100 ao redor do arraial, ficaram num desespero tão grande. A Bíblia diz que Deus tornou a espada de um contra o outro. Os 300 não precisaram fazer nada, só obedecer ao Senhor. Juízes capítulo 7, do versículo 19, versículo 19 e versículo 20. Diz a palavra do Senhor que eles partiram os cântaros. Por favor, abra sua Bíblia para Juízes capítulo 7, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do nosso Deus. Juízes, capítulo 7, versículos 19 e 20, diz a palavra do Senhor. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas e com as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas que tocavam e clamavam a espada do Senhor e de Gideão. Os inimigos foram desbaratados, aquela multidão sem fim ficou confusa e perdida e foram derrotados, porque os servos do Senhor obedeceram ao Senhor. Em segundo lugar, outra coisa que a Bíblia nos fala a respeito do que foi partido, encontramos em Jeremias capítulo 18, versículo 4. Deus mandou Jeremias descer até a casa do oleiro. E quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro estava com o barro formando um vaso na sua mão. Porém, diz a Bíblia, que enquanto o oleiro estava fazendo o barro, o vaso se partiu na sua mão. O vaso se desmanchou na sua mão. E o que o oleiro de Israel fez? Pegou aquele barro
desmanchado, partido, e amassou de novo, e fez, diz a Bíblia em Jeremias capítulo 18, diz que o oleiro fez um vaso novo, conforme o que lhe pareceu bem fazer. Queridos, nós somos essa realidade. Essa realidade é nossa. Deus falou para Jeremias: Jeremias, não poderia eu fazer com vocês o que o oleiro fez com o vaso? Não poderia eu fazer. Deus quer fazer de nós vasos novos, queridos irmãos, vasos para a honra. Deus quer fazer de Israel, Deus quer fazer de nós, a igreja, quer fazer vasos novos para a honra e glória do Senhor. O vaso se partiu, mas Deus restaurou. Gideão mandou os soldados partirem os cântaros, e a tocha brilhou, e os inimigos foram derrotados. O vaso se partiu, mas se nós nos permitirmos na mão do divino oleiro, ele pode fazer de nós novas criaturas, conforme bem lhe parece, como ele quer fazer. Deus quer fazer de cada um de nós vasos novos. Como está sendo a sua vida durante este ano que se passou? Como está sendo a sua vida no início deste ano? Tem se descuidado? Não está sob o comando do divino oleiro que quer nos moldar vasos para a honra? Às vezes nós, com a velha natureza, ainda queremos sobressair e não nos permitimos sermos moldados nas mãos do Senhor. Permitamos que Ele faça de nós vasos novos, vasos para a honra, para a glória do Senhor. Mas a Bíblia fala de uma terceira coisa partida, e a nossa amada irmã Larissa, inclusive, fez referência na poesia: o pão partido também. Mateus capítulo 14, versículo 19, lemos na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 14, versículo 19, sobre o pão partido. Diz a palavra do Senhor, Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Nessa ocasião eram 5.000 homens, diz a Bíblia, fora as mulheres e crianças. Se cada homem estivesse com a sua esposa, já seria um 10. Se cada casal tivesse pelo menos um filho, e eram muitos mais filhos naquela época. Na minha infância, os casais tinham 15 filhos, 12 filhos, 11 filhos, isso era normal. Naquela época era normal ter de 10 filhos para mais, mas vamos imaginar que eram apenas um filho, era apenas um filho para cada casal. 5.000 homens, 5.000 mulheres, uma criança, 15.000, mais os discípulos, era uma multidão. O Senhor Jesus Cristo pegou os 5 pães e os partiu e alimentou a multidão. Quando Gideão mandou os soldados partirem os cântaros, a luz brilhou, confundiu os inimigos e os inimigos foram derrotados. Quando Deus trabalha em nós e forma de nós vasos novos, nós somos vasos para a bênção, usados para a bênção. Quando nós que nos partimos nas mãos do divino oleiro, nós nos afastamos do divino oleiro, mas Ele fez de nós vasos novos. Hoje somos vasos para a bênção, para a glória do Senhor. E o Senhor quer alimentar a multidão que está faminta ao redor do mundo. As pessoas estão famintas, queridos irmãos. Ontem era 1º de janeiro e tudo estava fechado, menos as farmácias. E ainda a Larissa falou assim: o que tem de gente tomando engove hoje, o que tem de gente tomando engove, tudo estava fechado. Um feriado mundial, tudo fechado, mas as farmácias abertas, porque as pessoas estão famintas. As pessoas estão famintas, não do pão, não da carne, porque isso tem em abundância, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil. Mas as pessoas estão famintas do pão celestial. E o Senhor Jesus partiu o pão e deu aos discípulos e falou: entreguem para a multidão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão do céu. Ele quer que nós os levemos a palavra dEle às pessoas que estão famintas. Porque as pessoas estão se embriagando.
Porque as pessoas estão se embebedando, porque as pessoas estão se prostituindo, porque as pessoas estão partindo para o homossexualismo, para a imoralidade. Por quê? Porque as pessoas estão procurando satisfação onde não podem encontrar. E o Senhor Jesus quer que eu e você levemos o pão que Ele partiu, que é Ele mesmo, para todas as pessoas. Os cântaros partidos, os vasos partidos mas restaurados, o pão partido para alimentar a multidão, e em último lugar, o seu corpo partido por nós também. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. As 4 coisas que nós vemos na Bíblia que foram partidas: primeiro os cântaros, depois o vaso, depois os pães e agora também o corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 11, leio o 23 e o 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus Cristo, o corpo dele foi partido por cada um de nós, queridos irmãos. O corpo dele foi moído em nosso lugar. Em Isaías 53 nós lemos: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi partido, queridos irmãos, por amor de cada um de nós e por amor da humanidade que ainda jaz no maligno. Ele quer usar a cada um de nós para levarmos esta mensagem de que o corpo dele foi moído. O corpo dele suportou toda sorte de sofrimento desde o momento que chegou na terra. Desde o momento que nasceu em Belém, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi zombado, ele foi desprezado, ele foi açoitado, ele foi esbofeteado, ele foi moído, o corpo dele foi partido por nós. Como precisamos levar mais a sério, queridos irmãos, esta história das coisas partidas. Graças aos cântaros partidos, a luz brilhou. O vaso partido por causa do pecado, das coisas erradas que nós fizemos, Deus restaurou. O pão partido alimentou a multidão, e o corpo dele partido hoje nos serve para salvas. Se ele não tivesse sido partido por nós, hoje nós poderíamos morrer na cruz. Hoje nós poderíamos ter uma coroa de espinhos na nossa cabeça. Hoje nós poderíamos passar por toda a afronta e por toda a humilhação possível. Não ia adiantar nada, nós iríamos continuar perdidos, eternamente perdidos, porque não há salvação para nós a não ser em Cristo Jesus. Graças ao corpo dele que foi moído por nós, foi partido por nós, hoje nós temos paz, hoje nós temos reconciliação com Deus, hoje nós temos ele que é o caminho que nos conduz de volta. Deus criou o homem, Adão e Eva, e os colocou no jardim do Éden. Lemos isto ontem. Todos nós lemos isto ontem. Todos os fiéis e obedientes fizeram a leitura da palavra de Deus e leram os 3 primeiros capítulos ontem. E lá nós lemos os 2 primeiros capítulos da Bíblia, que são capítulos lindos e maravilhosos antes de o pecado entrar no mundo. Os 2 primeiros capítulos antes de o pecado entrar no mundo, e os 2 últimos capítulos depois que o pecado já não estiver mais dominando sobre nós. Os 2 primeiros e os 2 últimos, depois de toda a restauração, são capítulos maravilhosos. Mas Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso. Deus os colocou no paraíso. E os irmãos leram, nós lemos ontem, Deus tinha comunhão com o homem, uma comunhão livre, uma comunhão irrestrita, uma comunhão íntima. Pela viração do dia, Deus visitava Adão e Eva. A comunhão com Deus, queridos irmãos, Deus falando audivelmente a Adão e a Eva. Eles podendo falar pessoalmente com Deus. Que momento maravilhoso que foi na humanidade, nos primórdios da humanidade. Mas o homem resolveu
se partir, o homem resolveu desobedecer, o homem resolveu se quebrar, não se quebrantar, mas se quebrar diante do pecado. E o resultado nós todos estamos vendo até hoje. O resultado nós estamos vendo hoje, a tragédia, a tristeza que é nesse mundo, os inimigos cercando, os inimigos fazendo o seu trabalho maligno. E os servos de Deus, que deveriam estar acordados e vigilantes, muitas vezes estão adormecidos e descuidados. Vamos nos permitir nas mãos do Senhor que Ele faça de nós vasos novos, que sejamos vasos para a bênção, para anunciar a palavra do Senhor, para levar a mensagem do Senhor, para levar esse pão divino que é Ele. Ele é a luz, Ele é o pão, Ele é o alimento, Ele traz satisfação. O mundo não está em paz, por quê? Porque está longe do Senhor. Estão famintos, estão necessitados, e é nosso dever, queridos irmãos, levar às pessoas a palavra do nosso Deus. Vamos levar esse Cristo crucificado às pessoas. Em algumas igrejas, no Brasil e no exterior, está escrito assim na frente do templo. Hoje, inclusive, a Larissa mandou essa mensagem de um tempo onde ela esteve lá na Letônia. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Vamos falar desse Cristo que foi moído. Chegue para os seus familiares e fale: você sabia que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi partido por você? Você sabia? O corpo dele foi partido por você. Vamos levar esse pão para as pessoas. Vamos falar desse amor de Deus para com as pessoas, para que ainda enquanto é tempo, as pessoas possam ouvir, possam receber, possam aceitar, e nós, como servos de Deus, usados por Ele, levando a palavra dele a todas as pessoas. Nós vamos participar do pão e do cálice agora. Lembre-se que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi partido por você. Isso não é uma brincadeira, queridos irmãos. Precisamos levar com muita seriedade. Precisamos tomar esses elementos do pão e do cálice com muito respeito. Quando eu era criança, em Nova Odessa, não se fazia nem festa de aniversário de criança ou qualquer comemoração no sábado antes do domingo memorial. Não se fazia, para não acontecer o caso de alguém cometer algum deslize, algum exagero e participar indignamente no dia do culto memorial. A Bíblia nos diz que nós devemos nos examinar. Como está a sua vida? Está em paz com Deus? Está em comunhão com Deus? Está intimamente ligado com o Senhor? Então vamos participar. O corpo do nosso Deus foi partido por nós. O Deus encarnado se deixou moer em nosso lugar. Vamos participar com toda a fidelidade, com toda a humildade, com toda a sinceridade, com todo o nosso amor, e transmitir esse amor às demais pessoas. Diz a Bíblia que quando nós participamos do pão e do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos anunciando que Ele foi partido por nós. É muito sério, é de muita responsabilidade. Façamos isso com toda a fidelidade e com todo o nosso amor, com todo o nosso reconhecimento pelo que Ele fez por nós.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo da manhã encerrado. Que Deus abençoe a todos, voltando para casa, concedendo a todos uma agradável comunhão junto à mesa. Todos à tarde também retornando para o culto à noite, para continuarmos com a nossa devoção sincera ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi partido por nós, para nos salvar, para nos resgatar. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Deus.